Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Queremos informar aos irmãos que o cenário está um pouco diferente. Nós estamos viajando, estamos em uma cidade, em Paulo Afonso. Estamos contando aqui com a colaboração aqui do nosso irmão Moisés, que cuida aqui da Rádio Ilha FM em Paulo Afonso. Como eu estou fora de casa e tenho esse compromisso de toda segunda-feira às 7 horas da manhã estar com o vídeo disponível, nós pedimos aqui a colaboração do irmão Moisés e desde já queremos agradecer ao servo do Senhor pela colaboração. Meus amados irmãos, a lição que nós vamos estar estudando hoje é a lição número 6 para 10 de maio de 2020, que trata sobre a condição dos gentios sem Deus. Esta lição faz parte de um conjunto de lições que a CPAD publica trimestralmente e, por ocasião desse trimestre, quem está comentando a lição é o pastor Douglas Batista, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e é também pastor da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Como nós informamos em todos os vídeos, irmãos, o nosso vídeo ele tem uma característica diferente, que ele é comentado, a nossa lição é comentada em 10 tópicos. E a gente vai aproveitando o que já está ali na lição e vai dando uma sistematizada no assunto, para que a gente mantenha esse modelo de complementaridade da lição. Então, a lição de hoje, que é a lição número 6, é um estudo da carta aos Efésios. A lição número 6 vai tratar sobre a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo da nossa lição diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, 11. Verdade prática nos diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Se você não dispõe da lição, você pode acompanhar com a sua Bíblia aí na sua casa. Então, Efésios 2, 11 e 12, nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos 4, 12 a 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. 14. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Queridos irmãos, nossa lição consta de uma introdução. O tópico número 1 da lição vai falar sobre chamados incircuncisão, onde temos aí o conceito de circuncisão, o significado religioso da circuncisão e a circuncisão do coração. O tópico número 2 vai estar tratando sobre estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos das promessas. E, por fim, o terceiro tópico, que trata sobre sem esperança
e sem Deus, onde o comentarista trata sobre desprovidos de esperança e sem Deus no mundo e, por fim, uma conclusão. Nós vamos, como de costume, elencar 10 tópicos onde estaremos discutindo essa lição, que, como a lição passada, ela é uma lição relativamente fácil de ser comentada, porque o assunto é bastante tranquilo. Lição passada, nós estudamos sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, e agora a condição dos gentios sem Deus. É importante, irmãos, antes de falarmos dos tópicos aqui, nós destacarmos que Gênesis capítulo 12 vai mostrar a chamada de Abraão. E nós vamos ver lá em Josué 24, que eu até deixei marcadinho aqui para a gente ler com os irmãos, em Josué 24, quando Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Então, no versículo 2 diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Então, irmãos, nós vamos ver que Abraão e sua família era uma família idólatra, né? Eles não conheciam a Deus, mas Deus chama Abraão, ali no capítulo 12 de Gênesis, lhe faz promessas, faz um concerto com Abraão. Depois de Abraão, muito tempo depois, nós vamos ter um próximo concerto, que é o concerto da lei, feito ali com Moisés, e depois uma nova aliança mais na frente, feita com Davi, e por fim nós chegamos aos tempos de Jesus. E hoje nós vamos ver sobre a condição dos gentios sem Deus. Quem eram considerados os gentios? Aqueles que, obviamente, não descendiam de Abraão, que não tinham a marca da circuncisão, e mais na frente nós vamos ver toda a construção do povo de Israel, né, o povo judeu, como é chamado, e este povo, eles fazem o sinal da circuncisão, que é uma cirurgia, nós vamos ler daqui a pouco, né? É uma cirurgia feita, né, na pele do prepúcio, ali da genitália masculina, e esse sinal físico e externo mostrava então o pacto que aquele povo tinha com Deus. Obviamente que todas as nações, não é, que não fossem israelitas, eles eram tratados como gentios ou como gregos, né? Mas gentio se tornou então uma denominação de todos aqueles que não pertenciam ao pacto feito a Abraão, feito ao povo de Deus. Então eu vou elencar aqui, irmãos, nos 10 tópicos que separei, a condição dos gentios sem Deus, que é o título da nossa lição. Então, em primeiro lugar, esses gentios estavam estranhos ao conhecimento e estranho às promessas. Ora, se eles estavam excluídos, né, da nação que era chamada nação escolhida, povo de Deus, então este povo ele estava estranho à revelação. Os irmãos sabem que Deus se manifestou ao povo de Israel, confiou ao povo de Israel sua revelação, não porque Israel fosse um povo melhor do que os outros povos, mas Deus, em sua soberania, escolheu aquele povo. Então, a eles foi confiada a revelação, a palavra de Deus. O versículo 12 da nossa leitura diz, quanto aos gentios, que eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então eles estavam desprovidos do conhecimento e desprovidos, obviamente, das promessas de Deus. Se eles não tinham conhecimento, não é? Claro, obviamente que eles não teriam conhecimento também das promessas de tudo aquilo que Deus tinha fornecido para eles. Nós vamos ver aqui no tópico 2 da nossa lição e subtópico 2, que diz assim:
Bem aí no meio do comentário, o subtópico 2 fala de separados da comunidade de Israel, mas mais na frente diz assim: Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência, conforme Gênesis 17:17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, irmãos, os gentios viviam como cegos, não é, como ignorantes quanto às promessas de Deus. Tanto que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se não me foge a memória, quando Paulo está pregando para os atenienses, né, residentes ali na Grécia, na antiga Grécia, ele dizia: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia em todo lugar a todos os homens, né, que venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, a primeira condição dos gentios sem Deus é que eles estavam estranhos ao conhecimento e, claro, às promessas de Deus. Eles dependiam de uma informação, eles dependiam da pregação, e o judeu não pregava evangelho, até porque não existia evangelho, mas eles não anunciavam a palavra a outras nações. Eles detinham o conhecimento, detinham a revelação e quiseram colocar Deus num cercado e fazer de Deus uma propriedade sua. E nós vamos vendo com o passar do tempo, não é? Inclusive quando Deus fala com Abraão, diz que vai abençoar Abraão, mas diz que Abraão deve ser uma bênção para todas as famílias da terra, algo que os judeus, os israelitas não entenderam muito bem. Então, estranhos ao conhecimento e às promessas, é o primeiro tópico. Condição dos gentios sem Deus. Em segundo lugar, separados de Cristo. Veja o versículo 12 que diz que eles estavam sem Cristo. Sem Cristo. O tópico 2 e subtópico 1, nós vamos ler. Tópico 2, subtópico 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Você vai conferir isso em Hebreus 8, de 8 a 10. Subsídio bíblico teológico também tem aqui uma colocação interessante para a gente meditar. Subsídio bíblico teológico. Vamos lá. Diz assim: estes efésios estavam sem Cristo, separados de Cristo, conforme diz a nova tradução linguagem de hoje. Antes de ouvirem e responderem à palavra da graça, eles não tinham parte ou parcela no povo messiânico, fato que significava que eles não possuíam a esperança do Messias. Então, os efésios estavam, meus amados, os gentios, eles estavam, em primeiro lugar, estranhos ao conhecimento e às promessas de Deus, e em segundo lugar, separados de Cristo. Ora, Jesus disse em João 15 e versículo 5, ele disse: eu sou a videira, vocês são as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nós vamos conferir também em João capítulo 6 e lá por volta do versículo 68, quando Jesus prega aquele discurso duro e que eles não resistem em ouvir. A Bíblia diz que eles foram saindo um a um e ficou somente Jesus com os seus discípulos, e Jesus disse para eles: vocês não querem também se retirar? E Pedro tomou a palavra e disse: para onde iremos nós, Senhor?
se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, somente através de Cristo nós temos a viabilidade da salvação, né, da regeneração, da reconciliação com Deus. E a situação dos gentios, a condição dos gentios sem Deus era, em segundo lugar, separados de Cristo. Vamos para o terceiro tópico. Condição dos gentios sem Cristo. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Vamos lá para o subsídio bíblico teológico. Nós temos dois, é o subsídio bíblico teológico, o número 1. Então, o terceiro ponto, estavam separados da comunidade de Israel. A alienação é expressa aqui por uma palavra grega, né? Apalotrostai, que significa essencialmente excluído, e não um mero afastamento temporário de uma agregação anterior. Comunidade, conforme está no texto do grego politeia, tem dois sentidos, estado ou nação, e o segundo, cidadania ou direito de cidadão. Então, meus queridos, ora, se o judeu, o israelita, eles entraram pelo caminho do exclusivismo, quem não era judeu, quem não era israelita, estava excluído, não é? Nós vamos ver isso até nos dias de Jesus, a forma como os judeus tratavam as outras comunidades. A mulher cananeia era tido como um cachorrinho, não é? Zaqueu, o publicano, né? Diz que os publicanos e prostitutas estavam no mesmo patamar. Então, quem não era judeu, quem não era israelita, de sangue, né? De descendência mesmo, era tratado como gentio e excluído. Então, para eles, Deus só olhava, não é, para Israel. Mas nós vamos ver em Jesus que o negócio funciona diferente. Então, os gentios estavam, em terceiro lugar, separados da comunidade de Israel. Claro que o gentio não ia entrar no templo, né, que o gentio não ia sentar na mesa com o judeu, né? Então, ele era excluído da comunidade. Aqui no nosso texto áureo, você vai ver uma observação interessante, que diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo ereis gentios na carne, olha, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão. Quem na carne era chamado de circuncisão? O judeu. E como o judeu tratava o outro, que não era judeu? Como incircunciso. Né? Incircunciso. Você vai ver na batalha lá de Davi com Golias, que quando Golias, que é um filisteu, está desafiando o povo de Deus, o que é que Davi diz? Davi diz, quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Então, irmãos, o gentio, a condição do gentio sem Deus era, em terceiro lugar, separado da comunidade de Israel. Eles eram desconsiderados. Vamos lá para o tópico 2 e subtópico 2 ainda. Tópico 2 e subtópico 2. Olha, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12 da nossa leitura, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, irmãos, não existe coisa mais terrível do que você estar no meio de uma comunidade e você se sentir excluído. Imagine você não poder sentar à mesa com a pessoa, você não poder se hospedar na casa da pessoa, você não poder entrar no templo religioso porque era discriminado pelos israelitas. Então, os gentios estavam separados não só de Cristo, mas separados também da comunidade de Israel. Em quarto lugar, Paulo vai dizer que eles estavam também desprovidos de esperança. Olha, aqui no versículo 12, que vai dizer, é praticamente uma síntese
né, de todo esse prejuízo que o gentio tem, ele vai dizer aqui, não tendo esperança. Não tendo esperança. E onde nós vamos encontrar esse comentário aí muito bem explanado? No terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Eu me lembro que alguém disse uma frase que eu guardei, até hoje acho muito interessante, que alguém disse assim, se você encontrar alguém que só tem esperança, perdeu tudo, mas só tem esperança, não tire isso dessa pessoa. E se você perdeu tudo e não perdeu a esperança, você não perdeu nada. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Então, irmãos, tudo que o gentio ouvia lá fora, principalmente ligada à cultura grega, é que não havia ressurreição, é que não havia vida eterna, é que não havia... Eles viviam uma idolatria, viviam um conceito filosófico, né, de uma vida onde você deve usufruir tudo só aqui, porque do outro lado não existe mais nada, não é? Então, eles viviam desprovidos dessa esperança pelo que era apregoado filosoficamente, e também eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Então, meus irmãos, veja que situação, uma pessoa muitas vezes caminhando para o final da sua vida ou vivendo um tempo de calamidade, como nós estamos vivendo agora, um tempo de calamidade pública, um tempo de pandemia, e nós temos pessoas que nem sabem o que fazer e nem sabem aonde ir. Eu louvo a Deus porque o cristão pode até não saber o que fazer, mas nós sabemos aonde ir. E aonde nós vamos? Nós vamos aos pés de Jesus. Nós podemos dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Eu recebo ligação dos irmãos da igreja, quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço, porque muitos dos nossos irmãos lá na Assembleia de Deus em Benedito Bentes 1, em Maceió, estão assistindo esse vídeo para dizer que estamos com muita saudade dos irmãos e que isto vai passar. Mas que sempre nós recebemos telefonemas e eu fico admirado com a esperança que os irmãos têm. Não, pastor, olha, o negócio está difícil, mas Deus está no controle. O negócio está difícil, mas Deus não perdeu as rédeas do universo. A terra está em crise, mas o céu não está em crise e nunca estará em crise. Então, irmãos, o que é isso? É esperança. Então, os gentios viviam sem esperança. Olha que situação degradante. Eles estavam, primeiro, estranhos ao conhecimento e às promessas. Segundo, separados de Cristo. Terceiro, separados da comunidade de Israel. Quarto, desprovidos de esperança. Desprovidos de esperança. Em quinto lugar, Paulo vai dizer que eles estavam sem Deus no mundo. Aqui, eu vou falar, não estou dizendo uma heresia, tá, irmão? Mas é mais do que dizer sem Jesus. Porque Jesus estava na terra, não é, ali, pisou na terra, esteve entre eles, né, como homem, aquela coisa toda. Quando ele diz sem Deus no mundo, aí agora acabou, não é, de virar o caldo geral, né? Então, tópico 3 e subtópico 2 vai estar comentando um pouco sobre isso e vai dizer assim, que esta expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses e eram idólatras, que acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel.
Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então, eles tinham, certamente, deuses para todas as situações, porque nós vemos tanto os deuses que tinham sua denominação dentro da cultura grega e tinha, às vezes, o mesmo Deus tem outro nome na cultura romana. E nós vamos ver, irmãos, que havia uma característica que era ter Deus para tudo que era situação. Então tinha Deus para a doença, Deus para a saúde, Deus para a chuva, Deus para a fertilidade, Deus da riqueza, Deus do sono, Deus do sexo, para todas as situações. E na medida em que os homens vão construindo deuses para cada situação, isso é a manifestação do desespero da raça humana. Eu louvo a Deus porque nós somos monoteístas, acreditamos em um único Deus que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles são suficientes para nós. Por isso que nós não adoramos a santos, a homens da terra e tudo mais. Não, nós não precisamos disso. O nosso Deus é suficiente para toda e qualquer situação. Quando Paulo ele chega em Atenas, que eu mencionei agora há pouco um texto, ele diz aos atenienses, ele disse assim, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, Paulo chegou e viu na colina de Marte, ali em Atenas, deuses para tudo que era situação. Eram nações politeístas. Eu já vi dizer que nós temos no nosso Brasil um santo para cada dia do ano. Então tem aí 365 no mínimo, para cada dia. O que é isso? Eu reforço a tese. Isso é o desespero das pessoas. Então, se eu estou pedindo aqui e Deus não me respondeu do jeito que eu queria, na hora que eu queria, eu já construo uma nova entidade e vou buscar outra coisa. Mas a nossa fé deve estar firmada no único Deus verdadeiro, Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Se Ele não resolver, ninguém mais pode resolver. Então, Paulo vai dizer aos Efésios que a condição dos gentios eram sem Deus no mundo. Então estavam aí adorando a madeira, adorando a prata, adorando o ouro, adorando a deuses que têm olhos, mas não veem, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, tem até mão, mas não apalpam, e som nenhum sai da sua garganta, porque são deuses mortos que não podem fazer nada por você e nem por mim. Em sexto lugar, condição dos gentios em relação a Deus, ou a condição dos gentios sem Deus. Sexto lugar, estranhos aos pactos. A nossa lição vai mencionar, irmãos, no tópico 2 e subtópico 3, pelo menos 3 pactos, que é o pacto abraâmico, que foi o pacto que Deus fez com Abraão. Você vai ler isso em Gênesis 12, de 1 a 3. O pacto mosaico, que foi o pacto feito com Moisés lá no Monte Sinai. E nós vamos ver Deuteronômio 28, de 1 a 14. E o pacto davídico, em 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 13 a 16. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Ora, irmãos, quem não tinha a revelação, e o judeu não falava desta revelação para outras pessoas, com esse sentido que nós temos hoje de evangelizar, de mostrar Jesus para outras pessoas, então, quanto aos pactos que Deus tinha feito com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, com Davi, eles não entendiam. E todos esses pactos, eles tinham uma correlação direta com o Messias, que seria então o Cristo, o nosso Senhor Jesus.
Então, o gentio estava estranho aos pactos, aos acordos que Deus tinha feito com o seu povo. Sétimo lugar, eu estou preso aqui ao título, a condição dos gentios sem Deus. Sétimo lugar, desprovidos da marca distintiva. Desprovidos da marca distintiva. Aí nós vamos aqui para o que consta na nossa lição logo depois da introdução, que é o conceito de circuncisão. Deus estabeleceu com Abraão um sinal físico que distinguiria o judeu, o israelita, o hebreu dos outros povos. Então veja bem, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então eles tinham esse sinal. Era um sinal físico. Mais tarde, o Senhor vai questionar, porque a verdadeira circuncisão não é a circuncisão feita em um órgão, físico, mas a Bíblia vai mostrar que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração. Então eles tinham uma marca, e quem não tinha aquela marca não era um judeu genuíno, um israelita genuíno. Então, eles estavam desprovidos dessa marca distintiva. O subsídio didático-pedagógico também fala alguma coisa aqui, nós vamos ler. Subsídio didático-pedagógico. Olha, a circuncisão dos homens judeus tornou-se um sinal exterior para lembrá-los de sua identidade e das responsabilidades que tinham nesse pacto. Então, quando eles olhavam para aquele sinal físico, que era feito por homens, eles se lembravam da aliança que Deus tinha feito com Abraão, através daquele sinal. Mas, meus queridos, não é um sinal físico, não é o que está na aparência exterior que vai mostrar a essência do verdadeiro israelita, a essência do verdadeiro cristão, do servo de Deus, mas a circuncisão que é feita no coração. Hoje, onde é feita essa circuncisão? No coração. Por quem? Pelos homens? Não, pela pessoa do Espírito Santo, quando opera a regeneração, que é uma transformação radical no coração do homem. Então, sétimo lugar, os gentios estavam desprovidos dessa marca distintiva, que fisicamente tinha a sua importância naquela época, Hoje ninguém vai mais estar fazendo circuncisão física. A circuncisão é uma circuncisão espiritual. O 8º ponto, irmãos, eu coloquei aqui, que não é objeto do comentário da lição, mas eu coloquei aqui quanto à condição dos gentios sem Deus. Eles estavam alienados da salvação. Claro que tudo isso aqui está interligado. Como o gentio não conhecia a revelação, não conhecia os pactos, estava afastado da comunidade de Israel, significa dizer, estava excluído de onde estava a revelação. Então, obviamente que a sua salvação também estava comprometida. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A nossa salvação está vinculada a Jesus Cristo. Somente tendo o conhecimento de Jesus foi que o gentio passou então a ter acesso a esta salvação. E por que não dizer que em Cristo Jesus todas essas barreiras caíram por terra? Hoje, em Jesus, nós não dependemos mais de tabernáculo, não dependemos mais de Santo dos Santos, não dependemos mais de arca, não dependemos dos símbolos
que lá no Antigo Testamento apontavam para Cristo, hoje não. Quando você se encontra com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você, entregando seu coração para Ele, você vai desfrutar dessa tão grande salvação. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Timóteo 2,5, que esta referência que eu citei, é onde vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O gentio não conhecia isso. Quando Jesus veio, e encarnou, e foi concebido ali no ventre da bendita Virgem Maria, nasceu, cresceu, desenvolveu seu ministério. Então, nós vamos ver durante o ministério de Jesus a ocorrência dessa transição. Jesus disse, quando a mulher cananeia clama por um milagre, Jesus diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos israelitas, judeus, e deitá-lo aos cachorrinhos, que eram os gentios. Mas nós estamos vivendo uma transição, transição de tudo isso. A mulher continua insistindo e Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Ela diz: sim, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ela ali obtém a salvação. E depois nós vamos ver, nós vemos Jesus dialogando com a mulher samaritana, que eu vou falar daqui a pouco também. Nós vamos ver Jesus elogiando a fé do centurião de Cafarnaum, também não era um israelita, E nós vamos ver nesta abertura, ou seja, nós não vivemos mais pela lei, nós não estamos mais ligados à circuncisão, mas agora nós estamos vivendo um novo tempo em que Cristo Jesus é a figura central. Mas os gentios estavam alienados desta salvação. Todas as pessoas que não tiveram ainda um encontro pessoal com Jesus estão alienados desta tão grande salvação. Em nono lugar, irmãos, eu coloquei também aqui, é um acréscimo aqui à nossa lição, a condição desses gentios sem Deus. Eles estavam excluídos da genuína adoração. Você vai ver lá em João 4, quando Jesus está dialogando com a mulher samaritana e ela, em meio àquele diálogo, ela questiona Jesus onde seria a adoração genuína, porque os seus pais diziam que esta adoração ocorreria ali em Samaria, no Monte Gerizim, mas os judeus diziam que esta adoração autêntica, real, válida, seria lá em Sião, no Monte Sião, Jerusalém. E Jesus vai dizer àquela mulher que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E que o Pai está procurando a estes verdadeiros adoradores. Então, meus queridos, os gentios, eles tinham muitos templos, tinham muitos deuses, tinham muitos rituais, tinham muitas ofertas, tinham muitas celebrações, mas eles estavam excluídos da verdadeira adoração. Por quê, pastor Walter Pereira? Porque eles adoravam a deuses que não eram deuses. Como lá no Antigo Testamento, nos dias de Elias, o povo estava envolvido com Baal, Nos dias de Jesus também existiam muitos deuses. Os deuses que Roma, até o imperador romano, se intitulavam um deus e queria ser adorado. Os cristãos do primeiro século sofreram muito com isso, porque eles queriam ser tratados como deuses. E os verdadeiros cristãos aprenderam que só há um único Deus verdadeiro a quem se deve prestar adoração. Então, os gentios, não tendo conhecimento, como nós já falamos, excluídos da comunidade de Israel, alienados desta tão grande salvação, eles estavam também, consequentemente, excluídos da
genuína adoração. E décimo e último lugar, aqui nós vamos para a parte mais grave, né, dessa condição dos gentios sem Deus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós fomos vivificados, né, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Qual era a condição do gentio então? Ele estava morto em seus delitos e pecados. E aí, meu querido, se o gentio está morto, como ele vai procurar a Deus? Como ele vai se levantar para buscar a Deus? Como ele vai se voltar para Deus se ele está morto em seus delitos e pecados, se ele está impotente para reagir quanto ao seu Senhor? Então, aqui nós temos a manifestação da graça de Deus. Eu ainda conversava essa semana com um amigo meu e dizia que nós temos uma dificuldade muito grande de conviver com a graça de Deus, porque nós nunca acreditamos que alguém vá nos dar alguma coisa sem querer alguma coisa em troca. Esta relação de troca da nossa sociedade vai nos infectando, né, desse vírus maligno, né? E a gente fica pensando como um Deus tão poderoso, um Deus tão glorioso, um Deus tão maravilhoso morreu por mim e me amou quando eu ainda estava morto em meus delitos e pecados. A isso nós denominamos graça, que Paulo vai dizer lá na frente, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus amados, esta era a condição dos gentios. Mas eu hoje louvo a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio com uma tão grande salvação. E como ele disse lá no passado, ele continua dizendo hoje, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Paulo disse lá aos atenienses, né, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, né, em todo lugar e a todos os homens que venham ao conhecimento da verdade, né? Então, Paulo escrevendo a Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. E fechando a nossa lição como uma palavra de esperança, Jesus disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, ficam esses 10 tópicos que você pode explorá-los, você pode inserir alguma referência bíblica. Se você gostou desse vídeo, aí embaixo tem o local para você se inscrever. Se inscreva no vídeo, deixa aí o like ou joinha, como o pessoal chama, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus possa abençoar você. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Moisés, pela gentileza, né, de nos ceder aqui o seu estúdio para nós servirmos aos irmãos aí em toda parte do mundo. Deus abençoe a todos, um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, até o nosso próximo vídeo.